Crianças, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Laísa e eu estou muito feliz de estar com vocês nessa temporada do Across, esse momento tão diferente, mas tão especial que nós estamos vivendo. E hoje eu vou contar a história bíblica para vocês. Mas para contar essa história, eu queria falar antes sobre o versículo, tema da nossa temporada, que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35 e versículo 36. Olha só, fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Muito grande esse versículo, né? Mas ele tem uma mensagem muito especial. Ele fala sobre confiança. Confiança em quem? Em Deus. E ele fala que para a gente poder ter essa confiança em Deus, a gente precisa exercitar a perseverança. Perseverança, palavra difícil, mas eu vou explicar para você o que ela significa. Perseverança é quando a gente não desiste, quando a gente tenta. E mesmo quando dá vontade de desistir, continua perseverante. Então, confiar em Deus é um exercício. Mesmo que eu queira desistir ou fique desanimado, eu sigo confiante, perseverando. Tem uma história da Bíblia que fala sobre duas pessoas que viveram uma experiência assim. Eles tiveram que perseverar para confiar em Deus. Será que eles conseguiram fazer isso? Perseverar no Senhor? Eu vou contar para vocês a história de Paulo e Silas, dois servos de Deus. Essa história está escrita na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16. Então, presta atenção que eu vou começar. Paulo e Silas eram servos de Deus. Paulo, talvez você já tenha ouvido falar o nome desse homem. Paulo, que tem até na cidade de São Paulo, essa cidade tem o nome dele, desse servo de Deus. Antes de servir ao Senhor, Paulo perseguia quem amava a Cristo. Ele perseguia todos os cristãos. Ele tinha cartas para mandar prender as pessoas que amavam a Jesus. Até que um dia, Deus transformou o coração de Paulo. Até que um dia, Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus e ele parou de perseguir todos os cristãos e virou servo do Senhor. E passou a falar de Jesus para todas as pessoas. Então, olha só nessa imagem. Paulo não estava sozinho. Ele estava com outro homem, outro servo do Senhor, chamado Silas. E eles foram para uma cidade chamada Filipos, para poder pregar a palavra do Senhor. E quando eles estavam nessa cidade, todos os dias eles iam até um lugar para poder orar. E eles ainda estavam assim bem discretos na cidade, porque era uma cidade que pertencia ao Império Romano. Então, os romanos ainda não gostavam muito dos cristãos. Eles não serviam a Deus como os cristãos. Então, todos os dias eles iam orar discretamente para não causar tumulto. E uma mulher, que está aparecendo lá no fundo da imagem, ela tinha um problema. Ela estava possuída por um espírito de adivinhação, uma coisa que não é do Senhor, uma coisa que não agrada a Deus. E toda vez que Paulo e Silas passavam perto dela, ela começava a dizer: olha lá, aqueles homens são servos do Deus Altíssimo. E falava alto para todo mundo ouvir. Mas lembra que Paulo e Silas queriam ser discretos nesse começo? Então, eles não estavam gostando muito de ver essa mulher falando desse jeito. Então, um dia, Paulo se irritou e cansou de ouvir ela ficar repetindo isso. Ele decidiu chegar perto dela e expulsar esse espírito dela. E então, os homens que trabalhavam com ela, porque essa mulher, ela ganhava dinheiro para poder fazer adivinhações. E ela ficava adivinhando sobre a vida das pessoas. E tinham dois homens que ganhavam, muito dinheiro com isso. O dia que Paulo e Silas cansou de ouvir essa mulher falando desse jeito, eles foram lá falar com ela na autoridade do Espírito Santo e expulsaram aquele espírito imundo da vida dela. Aqueles homens ficaram furiosos, porque eles tinham acabado de perder a fonte de renda. Se aquele espírito mau não estava mais nela, como é que ela ia poder adivinhar? Eles ficaram furiosos. E sabe o que fizeram? Mandaram prender Paulo e Silas.
levaram ele diante das autoridades e falaram que esses dois homens estão fazendo coisas que para nós romanos não são legais. Eles servem a um Deus, eles são cristãos e a gente não está gostando disso. Eles estavam, principalmente bravos porque eles tinham tirado a fonte de lucro deles, sabe? Então, Paulo e Silas acabaram sendo presos. Olha só, que coisa mais difícil. Eles foram açoitados, apanharam muito, porque eles estavam falando do amor de Jesus. Eu quero que você pare um minuto e pense. Se você estivesse no lugar deles e precisasse confiar em Deus nessa hora. Eu estou aqui falando do amor de Jesus para as pessoas e agora eu fui preso porque eu estou fazendo o que é certo. Não vou mais confiar em Deus, não. Será que Paulo e Silas agiram assim? Ou será que eles precisaram perseverar para confiar no Senhor? Eles estavam presos por causa do nome de Jesus. O que será que vai acontecer com esses dois homens? A Bíblia conta que quando eles estavam presos, prenderam os pés deles num tronco, numa madeira, para eles não poderem escapar. E eles ficaram lá, na prisão. Até me lembra uma coisa, lembra a gente que não pode sair de casa porque a gente está na quarentena, não é mesmo? Dá vontade de sair, dá vontade de ir para um monte de lugar, mas a gente tem que confiar em Deus e saber que agora é a hora de esperar. A gente tem que confiar em Deus, sabendo que Ele cuida de nós contra qualquer vírus e qualquer outro problema. Então, Paulo e Silas estavam lá, na prisão. Mas será que eles estavam confiando em Deus? Olha o semblante deles, olha o rosto de Paulo e Silas. Eles estavam louvando a Deus. A Bíblia conta que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e a louvar a Deus, mesmo estando na prisão. Será que isso é perseverar? Com certeza. Isso é perseverar confiando no Senhor. Mesmo presos, eles sabiam que eles podiam confiar em Deus. E ao invés de ficar triste, cabeça baixa, só reclamando, eles confiaram em Deus e demonstraram isso através do louvor e da oração. A Bíblia diz que todo mundo podia ouvir o que eles estavam fazendo, podiam ouvir o louvor deles. Então, de repente, no meio do louvor, a parede da prisão começou a cair porque aconteceu um grande terremoto. E as paredes chacoalharam e todos que estavam presos foram libertos. Sabe, quebrou tudo que estava prendendo eles, as portas se abriram e Paulo e Silas tiveram uma oportunidade única. Eles podiam escapar, agora sim era hora de fugir, porque afinal de contas eles não estavam mais presos. A prisão tinha caído todinha. O que será que eles fizeram? Será que eles fugiram? Será que eles tiveram tempo de fugir? Será que prenderam eles lá na frente? Olha só o que acontece. A Bíblia conta que Paulo e Silas não fugiram. O encarregado da prisão, esse homem que está vestido de vermelho, quando viu que tudo tinha desmoronado, ele era o carcereiro, sabe? Ele cuidava dos presos e ele era responsável por não deixar ninguém escapar. Então, quando ele viu que tudo tinha desmoronado, ele ficou preocupadíssimo. E agora? Como é que eu vou falar para os guardas, para os meus chefes, que todos os presos fugiram? E ele pegou uma espada, porque a vontade dele era de tirar a própria vida, de tão preocupado que ele estava. Ele estava muito encrencado. Mas antes de alguma coisa acontecer, Paulo e Silas falaram: para! Não precisa fazer isso. A gente está aqui. Nós não fugimos. Nós e nenhum dos outros presos. Sabe, eu fiquei pensando, para não fugir, eles precisaram confiar muito em Deus, não é mesmo? Porque eles podiam ter confiado na força deles e sair correndo para se esconder. Mas para não fugir, eles precisaram confiar em Deus para poder fazer o que era certo. Quando aquele carcereiro viu que Paulo e Silas não tinham fugido, ele ficou espantado, chocado, aterrorizado. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou muito impactado e foi
atrás de Paulo e Silas para perguntar para eles: o que é que vocês fizeram? Quem é que vocês servem? Quem é o Deus de vocês que fez vocês ficarem aqui? Que fez vocês não fugirem? E aí, Paulo e Silas tiveram a oportunidade de falar para o carcereiro sobre Jesus. E explicaram que eles confiavam em Deus, que eles confiavam em Jesus. Falaram sobre o sacrifício de Jesus. E o carcereiro disse que queria isso para a sua vida. E ele perguntou: o que eu faço para ser salvo? E Paulo e Silas falaram: crê em Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E assim aconteceu. O carcereiro acreditou em Jesus. Ele creu que Jesus era o Salvador. E naquela mesma noite ele foi salvo. Paulo e Silas foram cuidados pelo carcereiro. Vocês acreditam nisso? Aquele homem que tinha prendido eles levou Paulo e Silas para a casa dele. E toda a família pôde ouvir sobre Jesus. E naquela casa houve salvação. Tudo porque Paulo e Silas confiaram em Deus. Eles souberam esperar e saber que Deus ia fazer o melhor. Sabe, às vezes a gente não confia, às vezes a gente quer confiar na nossa força. Eu sei, eu posso e eu consigo. Eles podiam ter feito isso e falado: vamos fugir e sair correndo e vamos nos esconder, porque nós vamos conseguir vencer. Se eles tivessem feito isso, o carcereiro teria aceitado Jesus? Confiar em Deus mostra para as outras pessoas quem é o nosso Deus. Essa é uma lição muito importante que a gente aprende. E tem mais uma coisa que aconteceu, porque a história não acabou por aí. No dia seguinte, os soldados romanos libertaram Paulo e Silas, sabe? Viram que eles não tinham feito de nada de errado e então eles foram libertos. Eles não ficaram nem como fugitivos da prisão. Tudo deu certo porque eles souberam esperar e confiar no Senhor. Eu tenho uma perguntinha para vocês. Vocês confiam? Vocês confiam em Deus ou em mais alguém? Sabe, a gente pode confiar em muitas coisas ou pessoas. Podemos confiar nos nossos pais. Podemos confiar em quem pilota o avião. Se a gente for viajar de avião, a gente precisa confiar no piloto, não é mesmo? Senão a gente não entra no avião. A gente precisa confiar, talvez, em quem dirige a van que leva a gente para a escola. A gente precisa confiar nas pessoas para poder viver. Mas, acima disso, a gente precisa confiar em Deus. Se a gente confiar em Deus, o nosso coração fica tranquilo, o nosso coração fica em paz. E Ele lança fora todo o medo. Ele cuida da gente como cuidou de Paulo e Silas. Eu queria que você pensasse agora: tem alguma coisa que faz você sentir muito medo? Tem alguma coisa que faz você ficar preocupado? Tem alguma coisa que faz você achar que está sozinho? Se tiver, agora é hora de entregar tudo para Deus e confiar que Ele vai cuidar de você. Vai cuidar da sua família, vai cuidar de qualquer pessoa que estiver doente na sua família. Vai te livrar de pegar coronavírus, por exemplo. Além de se cuidar, a gente pode confiar em Deus e pedir para Ele cuidar de todos nós. Vamos agora fazer uma oração e pedir para Deus cuidar da gente, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos amigos, cuidar de todo mundo, para a gente poder confiar no Senhor? Então vamos fechar os olhos e falar com Deus. Eu vou orar. Você vai prestar atenção na minha oração. E se você concordar com o que eu disser, você vai falar amém no final. Combinado? Então vamos lá. Coração tranquilo, olhos fechados, pensando em Deus. Querido Deus, muito obrigado, porque eu sei que eu posso confiar no Senhor. Muito obrigado, porque eu aprendi com a história de Paulo e de Silas que eles confiaram no Senhor e que os seus planos são muito maiores e melhores. Eu te peço que o Senhor me ajude e ajude todas as crianças a lembrarem que eles podem confiar em Ti. Se a gente tiver algum medo, alguma dificuldade ou algum problema, a gente coloca agora, Deus, no seu altar para o Senhor cuidar e deixar o nosso coração tranquilo. Eu te agradeço também
porque o Senhor mandou Jesus um dia na cruz para morrer em nosso lugar e para nos salvar. E por isso nós podemos confiar sempre no Senhor. Obrigado por tudo. Abençoa a família de cada criança, abençoa todas as crianças e abençoa o nosso querido acampamento Across. Em nome de Jesus. Amém. É isso, crianças. Foi muito bom contar essa história para vocês. Eu espero que vocês aproveitem muito cada detalhe dessa temporada, porque tem muita coisa especial preparada para vocês. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, tchau.